para a nossa reprodução. Os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor feminino são compostos pelos órgãos internos e os órgãos externos, sendo eles externos o monte pubiano, que contém o pelo pubiano, os pequenos lábios, que são dobras que protegem o canal vaginal, o clitóris, que é rico em terminações nervosas, que tem como função proporcionar o prazer na mulher, e o grandes lábios, que protege tudo isso. Já os órgãos internos são os ovários, que são 2, um de cada lado. É responsável pela secreção dos hormônios progesterona e estrógenos, que é responsável por regular o ciclo menstrual e preparar o útero para o recebimento do óvulo fertilizado. Tubas uterinas são canais responsáveis pela captação dos gametas femininos, liberado pelo ovário. O útero é responsável pelo recebimento do óvulo fecundado, Que entra, né, o oxigênio e sai o dióxido de carbono. E as outras funções do sistema respiratório são o equilíbrio do nosso ácido básico, a fonação, né, que é a nossa fala, e a defesa pulmonar e o nosso metabolismo. Tem o metabolismo também do sistema respiratório. E aí, desse sistema, nós temos os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, né? O sistema respiratório ele pode ser dividido em duas porções, né? Que é a parte condutora, que leva o oxigênio, né, respirado, então, e tem a parte que faz a respiração, que faz a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Entra oxigênio e sai gás carbônico. E esse sistema, né, temos esses órgãos: as fossas nasais, a boca, estímulos e termorregulação. A proteção age como uma barreira, protegendo o corpo contra micro-organismos. Contra o ressecamento, a perda de água e proteção contra a radiação. Essa é a proteção como ele age. Os estímulos: pressão, vibração, aquecimento e resfriamento. E eventos que causam danos no tecido, como por exemplo machucado. A termorregulação. Eu vou dar exemplo do suor, porque ele é responsável ele evapora e aí ele resfria o corpo, né? O corpo está aquecido, ele evapora e resfria, ele age no resfriamento. Então, essas são as funções do sistema tegumentar. O sistema muscular é o sistema formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Você não precisa olhar no celular, tá? Nosso corpo. Ele corresponde a cerca de 50% de peso do nosso organismo. E a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções, dentre de quais podemos destacar a movimentação e as suas principais funções. Garante a movimentação do corpo, promove a estabilidade das posições corporais, são responsáveis pela movimentação do sangue pelo organismo, do alimentos pelo sistema digestório e da urina, e pelo sistema urinário, e garante a realização de movimentação respiratória. Então, assim, eu acho que poucas pessoas sabem quantos músculos nós temos. Nós temos 600 músculos. 600 músculos. Então, gente, posso falar mais um pouquinho, professor? Então, assim, pessoal, tem muitas pessoas que são pessoas vaidosas, que têm medo de ficar velha. O que eles fazem? As sensações que a gente sente, motoras e sensoriais do organismo, precisam ser levadas ao cérebro, que envia estímulo para cada órgão específico. A função é garantir o funcionamento e integridade do corpo. Também é chamado de sistema neural, que é responsável por controlar nossas formações voluntárias, que é correr, andar, pular. As involuntárias
sozinho. Respiração, digestão, batimentos cardíacos que o corpo realiza. De modo geral, é a rede de comunicação do nosso organismo. Mas por que existe tantos nervos assim? Os nervos permitem que o nosso cérebro receba informações de todo o corpo e também que envie o comando necessário para todos funcionar bem em harmonia. Como essas tarefas são extremamente importantes, elas... O occipital, o parenteral, o frontal e o temporal. Aí logo abaixo vai descendo para o tronco encefálico e pega... Então, esse neurônio, o que acontece? Ele recebe estímulos. E esses estímulos pode ser o quê? Um barulho, pode ser uma luz, uma temperatura. E quando ele recebe esse estímulo, o que acontece? Ele gera o quê? Uma ação, né? Aí que acontece o quê? Aí que tem o potencial de ação. E esse potencial vai sendo passado ao longo da célula, né? Por meio de quê? Do axônio, aqui dentro, por meio do quê? Do axônio. Nos neurônios, essa carga vai passando como potencial de ação, como passagem de informações. Essa troca de cargas acontece para que a ação seja passada. Essa troca deixa o interior desse neurônio mais positivo aqui do que em relação ao meio exterior. Isso acontece com a entrada de íon, de sódio, que é o Na positivo aqui, a entrada. E depois com a saída de quê? Potássio, que é o K positivo aqui. Esse potencial de ação, ele gera o quê? Uma despolarização dessa membrana. Para que essa informação e estímulo seja passado por essa membrana tem que ser o quê? Despolarizada. Que é essa troca de cargas de elétrons. Por meio de quê? Por meio da troca de íons. E aí? Eles são muitos, né? E é um pouquinho extenso. Então eu vou tentar falar o mais breve possível, não sobre todos, porque são muitos, tá? O cérebro.